Atenção com teus ouvidos. Lição de número 8. Diz assim: o título em apreço, o tema diz assim: emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. Emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. A lição de número 8 vai falar desse assunto: emoções e sentimentos. Mas o assunto aqui é emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Glórias a Deus. Quem veio para aprender a palavra? Quem veio? Glória a Deus. Glórias a Jesus. Conforme Deus for falando com você em particular, e você perceber que Deus está alegrando o teu coração, porque Ele está falando contigo, adore a Jesus. Verdade. Por mais que é um ensinamento, um estudo bíblico, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela trabalha dentro da gente. E quando Deus nos toca na palavra, é importante nós adorarmos a Deus para colaborar com o Espírito Santo, para que a manifestação de Deus se manifeste em nós. Amém, igreja? Amém. Bom, vamos para o texto áureo. Diz assim, texto áureo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Guarde a palavra para não sair pregando heresias. Medite nas escrituras para não falar achismos, porque a própria escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, admoestar. Então, quando o crente guarda a palavra no coração, ele tropeça menos. Verdade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Vamos para a verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Querida igreja, eu quero começar a mensagem dizendo o seguinte: dentro de nós, no espírito humano e na alma, para quem não sabe, nós estamos estudando a composição do homem, o espírito, a alma e o corpo. Na lição passada foi falada dos pensamentos, os quais estão relacionados, com o assunto que a gente vai falar aqui sobre emoções e sentimentos. Dentro de nós, no espírito humano e na alma, existe uma batalha, uma peleja, uma guerra, um conflito e confronto. Então necessitamos de equilíbrio interior na parte imaterial e espiritual. A maior guerra não é de Israel contra Ramas e nem Ramas contra Israel. A maior guerra do século é interior, é dentro de nós, na parte imaterial, na parte espiritual. Onde fica esse lugar, pastor? No espírito humano, na alma, dentro da nossa mente, dentro de nós, no homem espiritual, no homem interior. Existe a maior guerra, o maior conflito de todos os tempos. O maior confronto não é dentro das igrejas, é dentro da gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe uma batalha travada, uma peleja dentro do nosso psique, dentro das nossas faculdades mentais, no nosso raciocínio, dentro da nossa alma, no nosso espírito.
E nós vamos perceber ao longo da lição como é importante o equilíbrio interior. Podemos dizer o equilíbrio emocional. A lição aqui ela vai fazer alusão à moderação, à temperança, ao domínio próprio. Nem tudo que nos dá prazer é aquilo que Deus aprova. Nem tudo que nós pensamos é o que nós devemos falar. Por quê? Porque nós precisamos ter essa virtude do Espírito, chamada domínio próprio, temperança. O sinônimo disso é moderação. O que seria moderação? Equilíbrio espiritual. Ou seja, eu não posso abrir a minha boca fora de hora ou fora do tempo. A minha boca, quando ela for aberta para expressar alguma coisa, deve ser feita com equilíbrio, com moderação. Porque a Bíblia diz em Provérbios que aquele que muito abre os seus lábios traz perturbação para a sua alma. Ou seja, a pessoa desenfreada para falar, a pessoa que não tem domínio próprio, que sai falando pelos cotovelos, até aquilo que nem pensou direito, esta pessoa, ela vai trazer consequências ruins para a sua alma. Ela vai andar abatida. É como o pastor Aldo, uma certa feita, falou, que existe um crente Bob Esponja, que tudo que é falado na igreja, o que acontece dentro da igreja, ele não vem para adorar no culto, ele vem para catar lixo no culto. Ele vem para absorver tudo e carrega dentro da sua alma sentimentos ruins e começa a ficar enfermo na alma, porque não tem paz de espírito, não consegue dar glória a Deus num culto como esse, porque os seus pensamentos estão turbados, seus pensamentos estão cheios de preocupações desnecessárias. Mas nesta noite o Senhor Deus está dizendo: o meu sangue purifica de todo pecado, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, a minha palmeira vai envergar, mas vai se levantar. Praga nenhuma chegará à tua tenda, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e guardam a palavra com zelo. Labacanda é ploma na churianda labacanda. A Bíblia diz lá na carta do apóstolo: quer ter dias melhores, refreia a tua língua. Há muitas pessoas que não têm paz de espírito porque não têm domínio próprio da língua. A Bíblia diz que tudo se domina, você já conhece essa palavra. Olha os navios, as naus, com um pequeno leme é dominado. O ser humano consegue dominar um elefante, um urso, um tigre, uma sucuri, mas o apóstolo diz que a coisa mais complexa e difícil de dominar é a língua do ser humano. E a Bíblia diz que na nossa boca não pode haver água amarga e não pode haver água doce, porque não tem como jorrar duas fontes no mesmo lugar. Ou é água amarga ou é água doce. Por que tem pessoas amargas na igreja e não doce? Porque a sua língua é ferramenta de iniquidade. É forte o que eu estou falando aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus nos chamou para quê? Para esquentar a cadeira na igreja e banco? Não. Deus nos chamou para sermos santificados. Deus nos chamou para nos preparar para a volta de Jesus e para o arrebatamento. Jesus nos chamou para quê? Para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho amado. Deus nos chamou para seguir as pisadas de Jesus e imitar as boas obras dos justos. Deus nos chamou, aleluia, para ter Cristo como modelo a ser seguido. Alabrachanda, tem gente seguindo, tanta gente na internet, mas menos Jesus Cristo. Por que os cultos têm se tornado cultos fúnebres, cultos idólatras, cultos mornos, cultos pessimistas? Porque falta verdadeiro adorador que adora
Deus em espírito e em verdade. Ai, os profetas estão sendo adorados como semideuses. Os pastores estão sendo taxados como homens da divindade. Quero dizer, o véu da separação já foi rasgado. O caminho está aberto, o acesso está aberto. Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que que as igrejas estão mornando? Porque estão se agarrando em amuletos gospels, estão se agarrando em profetas, estão se agarrando em homens, estão adorando mais a criatura do que o Criador. Alabraxandarabacandaraia, pessoas que dão lugar a pensamentos de idolatria. Mas Deus está dizendo: hoje chegou a hora de nós repararmos o nosso altar, rever os nossos conceitos e parar de acumular sentimentos de idolatria dentro da gente. E começar a criar um trono para Deus, chamado trono de louvor, de glória a Deus, aleluia, oração, bateção de palma, consagração, meditação da palavra. E atrair a presença de Deus, não com um bom terno, mas sim com um quebrantamento de espírito, arabaxandaraia, com obediência a Deus, com sacrifício de submissão ao Evangelho. E voltar às nossas raízes e adubar com o substrato da tua graça, Jesus. Para que a planta que é nós, a vara, possamos dar o fruto que Deus espera da gente. E Deus está dizendo, um dos frutos que eu quero gerar através desse estudo é o domínio próprio, é a temperança, é o controle emocional submetido a Deus. Estudando essa lição, eu acabei descobrindo uma coisa nova que eu não sabia. Quem sabe alguém já sabia, mas eu não sabia. Nem imaginava eu que agora está uma moda de mestres da emoção. Mestres da emoção. O que significa isso? São pregadores coach, que pregam uma mensagem de autoajuda, mas não levam o povo a compromisso com a santidade com Deus. E estudando essa lição, acabei descobrindo que hoje existem métodos, técnicas, para se ter um autocontrole das emoções, como quem diz, o homem é mais capaz do que Deus. Se você for ver essa lição, você vai ver que ali vai falar sobre as técnicas que os homens estão usando hoje para ter autocontrole da emoção e traçar métodos. Mas, se você for parar para pensar, isto invalida a palavra. Por quê? Porque ao invés de tu entregar os teus sentimentos e as tuas emoções ao controle do Espírito de Deus, tu vai entregar para coaches, para pessoas mestres da emoção, ou seja, o diabo disfarçado de anjo de luz, para tentar desviar a glória que pertence a Deus e levar para o homem. Mas aqui não, João. Aqui Deus vai derramar unção. Aqui Deus vai nos encher do Espírito. Aqui Deus vai nos revelar. Aqui Deus vai tomar controle do nosso Espírito. Quantos querem que Jesus tome controle do teu Espírito? Aqui o vento sopra, mas não é mensagem de autoajuda que vai nos ajudar. Aqui o vento sopra, o barco balança, não afunda. Não é porque a mensagem dos mestres da emoção vai nos ajudar. É Jesus no barco, é Deus dizendo: confia em mim, eu sou teu Deus. Ainda que tu passe pelas águas, elas não te afogarão. Olha para o teu colega de culto e diga assim: este sofrimento, não é para a glória do pregador coach. Isso aí é Deus preparando o caminho do grande milagre. Isso aí é Deus dizendo: aguenta a pancada, porque milagre só acontece no deserto. A bacana é ploma. Dentro de nós, no espírito humano e na alma,
Veja que tudo ocorre dentro de nós. Antigamente, quando a gente congregava num outro ministério, a gente foi ensinado na escola dominical que barulho não atrai a presença de Deus, mas a presença de Deus traz barulho. E também a gente aprendeu que a salvação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Como que pode alguém se dizendo ser cristão, que teme a Deus e que diz que é a imagem e semelhança de Jesus, continuar com a mesma vida velha? Como que pode eu dizer que eu sou santo, mas eu gosto de andar de camiseta de regata, de bermuda, assistindo novela, mentindo uns para os outros, roubando dos simples, adulterando, se prostituindo, continuando na mentira? Que evangelho é esse? Que a gente vem para a igreja e permanece no mesmo estado? A Bíblia diz na carta de 1 João que aquele que disser que está com Cristo deve andar como ele andou. Eu nunca vi Jesus botar uma tatuagem no braço, uma bermudão de surf, uma regata e pegar uma onda na praia. Toda vez que você vai ler a Bíblia, tu vê Jesus com um manto branco na beira da praia, não para paquerar mulher, mas para pregar o evangelho, rabachandaraia, para trabalhar enquanto é dia. Rai canta rabahai. O que é isso, meus irmãos? As pessoas estão perdendo o autocontrole de si, estão sendo desenfreados nas suas ações carnais, não se tem mais sacrifício de submissão à doutrina, mas Deus está dizendo: o meu espírito nesta noite quer controlar o teu espírito. Ah, pastor, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ah, pastor, não é fácil ser crente, o caminho é estreito. É, mas quem entrar pela porta estreita vai ter a vida eterna. Ah, pastor, a carne. Pega essa tua carne, joga na brasa do Espírito, esquenta com a palavra, não falta culto, seja cheio do Espírito. Eu escolho um dia da semana para jejuar, e se não consegue orar na madrugada, acorda mais cedo, ora nem que seja 15 minutos antes do trabalho, esquenta teu Espírito, pega esta carne, subjuga ela, porque a Bíblia diz que Paulo esmurrava a sua carne, para que pregando para os outros ele não fosse reprovado. Controle das das emoções. Deus quer controlar as nossas emoções. A Bíblia diz que todo homem seja tardio para falar, tardio para se irar. Por que é complicado as igrejas de doutrina encher as igrejas? Porque nós se preocupamos muito com a santidade externa e esquecemos da santidade interna. Nós não temos nada que desabone. As irmãs tudo andam de saia, cabelo comprido, os irmãos não andam de bermuda. Mas muitas vezes nós esquecemos do principal, que é a santidade interior com Deus. Somos orgulhosos, somos soberbos, somos iracundos, somos estressados, maltratamos, não temos educação. Não vou generalizar. Tem aquelas pessoas que dão um bom testemunho. São homens de Deus, mulheres de Deus. Mas homem de Deus e mulher de Deus, para mim, irmão, não se mede pelo que ele tem, mas se mede pelo que ele é, pelo caráter dele, pela conduta que ele vive. Porque tem gente que prega perdão, mas nunca pediu perdão para ninguém. Tem gente que prega obediência, mas é difícil obedecer. Tem gente que quer dar moral nos outros, mas não cuida da sua própria casa. É verdade. Se nós for falar a verdade nua e crua, as nossas igrejas vai esvaziar. Porque as pessoas querem um Deus conforme a sua própria concupiscência. As pessoas não querem se enquadrar no Evangelho, elas querem que o Evangelho se enquadre aos seus caprichos. Mas Deus está dizendo que a lição está ensinando aqui que Deus quer controlar as nossas emoções, Deus quer controlar o nosso espírito. Isto significa o quê? Que Deus quer negociar com o teu livre-arbítrio.
entendendo, diga amém. Amém. Abaixando e canta lá. Então dentro de nós há um conflito. A Bíblia diz que a carne se inclina para as coisas da carne, mas o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Se essa mensagem está te causando inquietação, você está na carne. Paulo disse para os Gálatas: eu me admiro de vós que começando no Espírito terminaram na carne. Isso aí não é de agora, mas desde a era do apóstolo Paulo. Quanta gente que começou bem estão terminando mal. Não adianta correr como lebre e se cansar. E também não adianta andar que nem tartaruga, porque Deus não se agrada de apostasia e preguiça. A vitória é daquele que persevera. Orar e jejuar e buscar e ser uma bomba em 6 meses é bênção. Mas Deus não quer pregador melancia de verão que logo vem e desaparece. Deus quer crente palmeira que passa o tempo que for, está sempre dando coco. O nosso grande desafio é manter a unção no vaso. Não adianta 2, 3 meses ficar no banner, ficar nos status, ser o orador, a retórica na língua, mas daqui a um ano tu está desviado, andando com 2, 3 mulheres, no 3º e 5º casamento. E às vezes, Deus falou comigo nesse altar: para de julgar as pessoas, meu céu. Porque às vezes a gente julga o irmão velhinho que não dá glória a Deus, mas é mais crente que a gente. Às vezes a gente julga o irmão não fala muita língua estranha, mas é o que mais ora na igreja, jejum e não falta culto e tem compromisso com Deus. Abacanda é play. E tu vai olhar, não prega muito, mas de cima é fiel. Na hora da necessidade de alguém, vai lá estender a mão e compra o remédio. E aí o bonitão do Jefinho vem aqui, prega exortar todo mundo, mas deixa a desejar nas ações. E Deus está dizendo que nós como obreiros, aqui é para os obreiros agora, nós é para ser o modelo da igreja em tudo, irrepreensível em tudo. Nós cobramos que a igreja seja avivada, mas nós ficamos orgulhosos e não adoramos com alegria. Glória a Deus, Jesus. Abacanda é play. São poucos aqueles que têm humildade. A lição vai falar aqui sobre humildade. Que o segredo para que Deus tome controle das nossas emoções e sentimento é a humildade. Obediência e humildade. Mas o que geralmente as pessoas fazem? Elas criam uma símile, uma história para se auto-justificar, para não aceitar que estão errados e que precisam obedecer tal coisa. Eu sou de uma época, irmão, que a irmã Filomena pregava 12 palavras e o povo glorificava. Hoje em dia nós estamos selecionando pessoas. Esse aqui é avivado, eu vou dar glória a Deus. Aquele é ali, pobre coitado, nem é batizado com fogo, não vou dar glória a Deus. Tá, mas tu vem pro culto para adorar homem ou para adorar Jesus? Hã? O culto é para mim ou é para Deus? Se a gente não se cuidar, nós vamos se tornar essas igrejas que ao invés de ter adoração, tem show. E show não é de Deus. Show é profissionalismo. Deus não chamou ninguém para fazer show e ser profissional. Deus não chamou para ser filho. Deus não chamou para ser adorador. Deus não chamou para ser crentes fervorosos na oração. Deus não chamou para dar glória a Deus quando tudo vai bem e quando tudo não vai bem. Autocontrole das emoções. Deus quer controlar. Porque tem gente, irmão, que só serve a Deus quando o vento está soprando ao favor. Deus provou ele, deixou de ser crente. Deus permitiu a porta fechar, já está se rendendo ao capeta. Mas eu me admiro de Jó. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para ela. Deus me deu, Deus tomou. Crente raiz, crente que se converteu de verdade, a Bíblia diz que o que é nascido de novo vence o maligno.
Olha quantos irmãos que já passaram, O Natália perdeu um filho, sofreu perseguições na igreja por ser profeta. Não estou tirando brasa para o assado do meu irmão, é que eu sou muito amigo dele, conheço a história dele por dentro e por fora. Só não sei o que ele pensa. Olha o que o pastor Aldo passou dentro das igrejas. Olha o que a Cladírio passou, que os irmãos que profetizam que Deus manda já enfrentaram. Olha quanta coisa nós enfrentamos. E por que nós estamos de pé? Será porque nós somos melhor que os outros? Não. É porque a gente entregou o controle dos sentimentos para o Espírito de Deus. Porque se dependesse dos homens, nós não estaríamos aqui dando glória a Deus. Mas quem crê comigo que Deus vai renovar nossas forças como a da águia? Labacanda é planta, labastéria. Mas infelizmente hoje em dia as pessoas não estão tendo uma conversão genuína. Estão tendo uma conversão religiosa. Aderiram ao Evangelho. Não se converteram ao Evangelho, aderiram ao Evangelho. Porque conversão de verdade, irmão, é que nem os antigos. Eu me lembro. Os irmãos tomavam reiaço por pregar em culto ao ar livre, mas nem por isso paravam de pregar. É verdade. Não sei se foi o Aldo, um dia estava andando sempre, tomou um tapão na cara por ser crente. O Sérgio me contou. Não, foi o reiaço, né? Tomou um tomataço nas costas e um reiaço. O cara passou de carroça e ele estava cantando o hino da harpa que ia com Jesus, não era o hino. E aí, quer andar com Jesus, então toma. Eu pregando no culto a eles, atirando batata podre, agorando os crentes, zombando os crentes. Hoje em dia, se não der uma oportunidade, o irmão se desvia. Eu conheço pessoas que ficou um ano sem pregar dentro da igreja. Oraram noite e dia e começaram a pregar nas ruas e dentro das casas, porque entendeu que a obra de Deus não é só no altar. A obra de Deus, a série é grande e falta trabalhador. Tu quer aplauso, tu quer estar, pregar aqui, irmão, tu tem que vir com bagagem, tu já tem que vir com uma história, tem que vir com uma plantação, aleluia, lá baixando, para que as pessoas colhem os frutos e as experiências que tu teve com Deus. Se eu cheguei onde cheguei, sou pastor e estou cuidando da igreja pregando o Evangelho. Muito eu sentei nas escolas, respeitei pastor, passei por situações, além de ter que ser repreendido e fiquei bem quietinho para ser obediente. Que nem uma vez numa escola dominical o irmão França disse: o irmão conhece a Bíblia? Eu conheço. Eu era recém-convertido, tadinho, abri a boca fora de tempo. Fala o que quer, depois não quer ouvir o que quer, né? Conhece a Bíblia? Então me diz tal coisa, tal coisa. Tu não conhece nada, homem. Tu tem que tomar vergonha na cara e aprender mais a Bíblia. Se fosse outro, se desviava, não queria mais ser crente. Quer pregar, mas nem sabe nem pra ti, rapaz. Te senta e aprende primeiro. E aí? Fora outra vez que sacudiram meu casaco e mandaram me pintar de vermelho e ir lá na frente do público se eu quisesse me aparecer, que não era tanto poder assim. Claro, na hora senti ali o cutuco, né? Mas Deus me sustentou porque conversão genuína. Aleluia. Tu acha que a Valinha está suportando o que ela está suportando na Timbaúva lá porque ela quer? Não, ela se converteu de verdade. Entendeu o reino, entendeu a salvação e entregou o controle emocional para o Espírito de Deus. E às vezes o irmão está quietinho, não é porque ele é morno, é porque ele já vem de uma batalha tremenda. Tu recém chegou, meu querido. Abacanda é ploma na sombra de canta na barraca. Vamos em frente. O segredo, então nós precisamos de um equilíbrio interior na parte imaterial e espiritual. Pessoa que tem autocontrole de si e que subjugou seu espírito, a alma ao Espírito de Deus, ninguém tira ele da igreja. Glória a Deus, Jesus. Fulano, a casa está caindo em cima da cabeça dele, estão falando o que quer, ele está bem tranquilão. Tu não reage, parece um bobo da corte. Não tem razão.
Forte não é quem grita, irmão. Forte é quem aguenta a pancada em silêncio e com o tempo tu tá vendo lá ele firme, que nem uma coluna e ninguém abala a sua fé. Glória a Deus. Alabaxa de Comanai. É que nem Jesus. Pilatos chegou para Jesus e disse: Jesus, não fala nada dos acusadores. Jesus aqui, ó. Jesus aqui, ó. Tu nada fala em tua defesa. Aí Pilatos cutucou tanto Jesus que Jesus na hora certa abriu a boca e disse: Pilatos, dá uma olhadinha em mim. Estou tranquilo, meu filho. Eu tenho autocontrole de mim. Deus está me envolvendo no Espírito. Eu tenho toda a plenitude do Espírito. Quer dizer uma coisa para ti, Pilatos? Nenhuma autoridade tu teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Tu só está tendo o poder de me julgar e tocar em mim porque o meu Pai está permitindo, e isso está escrito acerca de mim. Porque senão ninguém botaria a mão em mim. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ai, irmã, quem é que morreu na cruz por ti? Foi a fulana ou foi Jesus? É Deus. Por que tu está aqui na igreja? Aleluia, Jesus. Para morar no céu ou para ir para o inferno? Verdade. Para querer casar com um homem de olho verde, mulher bonita e coisa do tipo? Para ganhar um pouco mais de pix? Por que tu está aqui? Qual é a finalidade de estar aqui? Se não para se preparar para o arrebatamento e escapar da condenação eterna. Então, se Jesus conseguiu, nós vamos conseguir. É só nós seguir os passos dele. Ao invés de tu seguir fulano e beltrano na internet, segue os passos de Jesus que tu vai conseguir. E deixa Deus tomar controle de ti. Eu fiquei maravilhado com essa lição, pastoral, porque ali a lição revela aqui algo tremendo. Por que Jesus conseguiu vencer a crucificação? Estão te crucificando? Estão te rejeitando? Estão atirando pedra? Estão te desdenhando? Não estão te dando oportunidade? Estão te olhando com outros olhos? Estão te taxando como desviado ou desviada? Sorria. Seja bem-vindo ao Evangelho. Seja bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho de Jesus não é água com açúcar e nem Evangelho coach. O Evangelho de Jesus é carregar uma cruz. Agora tem muita gente, pastoral, que está cortando a sua cruz. Eu não vou congregar na Dunamis, eu vou cortar minha cruz, porque daí eu posso andar mais facilmente na libertinagem, no liberalismo. Não corte a sua cruz, porque ela vai servir de ponte para te atravessar o Jordão da vida para chegar lá no paraíso, lá abaixo. E aí Deus fez entender por que Jesus conseguiu suportar a cruz. Sabe o que aconteceu? Tu acha que não deu vontade nele? Eu acredito, irmão, Jesus era homem. Eu acredito que deu vontade de Jesus chegar e pegar e chamar todo mundo no soco. Se Jesus quisesse, ele lutava mais que o Jet Li e o Jack Chan. O Espírito de Deus se apoderou de Sansão e com uma queixada matou mais de 1000. Se um soldado de Davi com uma lança matou 300, que dirá o nosso mestre? Ninguém ia pegar ele. Olha o que aconteceu com Elias. O Espírito de Deus tomou Elias. Elias correu numa velocidade que chegou primeiro que o carro de Acabe em Jezreel, antes que a chuva pegasse o Acabe lá. Sansão carregou os portões de Gaza pelo Espírito de Deus, e um portão daquele pesava mais de 1000 toneladas. Já viu um homem carregar 1 tonelada nas costas? Se tu é bem macho, carrega que eu quero ver. E por que ele conseguiu? Porque ele era cheio do Espírito de Deus. E Deus fez entender um grande segredo. Por que muita gente não consegue suportar? Claro, trocar as redes sociais pela oração. Trocar a oração pelas redes sociais, melhor dizendo. E Deus me repreendeu dizendo: meu filho, eu preciso que tu também tenha moderação, disciplina mental e autocontrole das emoções e domínio próprio. Porque a vida não é só pregar. A vida não é só estar nas redes sociais. Nós temos que dar atenção para a esposa, nós temos que dar carinho para os filhos, educar os filhos, cuidar da casa, congregar, participar de ser,
discipular vidas e tirar momentos de oração e consagração com Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Estamos na era da tecnologia, certo? É necessária a tecnologia e nós, infelizmente, estamos envolvidos com isso. Mas a lição está dizendo aqui que nós temos que ter equilíbrio mental. Nós temos que ter autocontrole e permitir que Deus controle todas as coisas, emoções e sentimentos. Para quê, pastor? Para nós não sermos vencidos nesse conflito espiritual e sermos bombardeados por demônios de apostasia, por demônios religiosos, por obras carnais que vai nos derrotar. Daqui um pouco nós estamos que nem lenha verde dentro da igreja, só faz fumaça e não pega fogo, e nada alegra o coração dele ou dela. A bacana é ploma na saia. E Deus fez eu entender que Jesus conseguiu superar a crucificação, porque ele era um homem de oração. A Bíblia diz que antes da crucificação ele foi para o Getsemane orar. E a Bíblia diz que ele sentiu o peso. Se possível, passa de mim. É ou não é? Tem horas que tu te depara, meu Deus, quando não é um demônio é outro. Saiu a hemorragia que me atacou, agora veio a paralisia nas pernas, agora terminou a paralisia das pernas. Começou no braço, e quando eu penso que as coisas vão engrenar, vem mais uma luta. E quando a gente pensa agora resolvi os problemas da igreja através da palavra, tem crente problemático, porque as pessoas estão fazendo dos pastores um divino, achando que vai resolver todos os seus problemas. Mas é mais fácil se queixar, se lamentar e descarregar sobre o profeta do que orar e buscar Deus. E a Bíblia vai ensinar aqui que nós temos que depositar em Deus as nossas emoções e sentimentos. O segredo é a paz de Deus que excede o entendimento, isto é, paz de espírito. Para isso devemos ter comunhão com Deus. Veja, irmão, que para nós ter o equilíbrio interior e controlar as emoções, nós temos que praticar esse segredo. A paz de Deus que excede todo entendimento. Aleluia. Isto é, paz de espírito. Para isso devemos ter comunhão com Deus na oração e meditação na Bíblia, a palavra de Deus. Veja que paz de espírito o mundo não pode dar. O único que pode dar paz de espírito é Cristo, é Deus. Só que essa paz de Deus, ela excede todo entendimento. E diz a Bíblia que Deus guardará os nossos corações em Cristo Jesus por meio dessa paz. Aleluia. A pessoa que tem paz de espírito, ela tem autocontrole das suas emoções. Glória a Deus. Aleluia. A bacana é plaga. E como se faz para ter paz de espírito? Muito simples. Devemos ter comunhão com Deus na oração e meditação na Bíblia e a palavra de Deus. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não vos inquieteis por coisa alguma. Se alguém aqui está inquieto, não vos inquieteis por coisa alguma. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas necessidades, ou tornai conhecidas diante de Deus vossas petições, em oração, súplica, acompanhadas com ações de graças. Ou seja, ser adorador e grato, confiante em Deus. Nosso grande desafio nisso hoje é se conectar com o sobrenatural de Deus. Os valores estão invertidos, pastoral, no contexto religioso. Guarda bem que eu vou falar que isso aqui Deus me revelou na lição. Os valores estão invertidos no contexto religioso. Primeiro, as pessoas desabafam nas redes sociais. Segundo, derramam suas queixas no pastor e sua esposa. Terceiro, procuro quem é profeta de oração para largar suas cargas, na esperança de que o profeta resolva seu problema emocional, espiritual, financeiro ou familiar. Quando isso ocorre, acontece com quem não é cristão,
E crente é normal. Irmão, quando alguém não é cristão e não é crente, procura o profeta, o pastor para se queixar, é normal. Porque a pessoa não entende o evangelho. A pessoa não entende o que é o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Mas quando isso acontece com quem é crente, com quem que já está há mais de 15 anos na igreja, mais de 10 anos na igreja, isto não é normal. Lá para cá, isto não é comum, meus irmãos. Pois o correto e certo era os mais velhos na fé ensinar os mais novos, indoutos e leigos na fé, sendo irrepreensíveis e de bom testemunho, e com exemplo de vida, passar fé e sabedoria para quem não conhece o poder do Evangelho. Hoje, infelizmente, muitos, não todos, estão trocando a oração e a meditação da Bíblia por redes sociais, ao invés de fazer conhecidas a Deus suas petições e colocar tudo diante de Deus em oração e não se inquietar, eles tornam conhecida ao público o seu desvario. Viu como está crítica a situação das igrejas? Primeiro, o que as pessoas fazem? Vão lá no Face, vão lá no Instagram, vão lá no YouTube, vão lá no WhatsApp, descarregam um caminhão de desabafo e queijo. Depois que ele achou uma cobaia para largar toda a carga negativa dele como um pastor, um profeta, aí ele vai para a oração. E aí quando vai para a oração, dá sono e ora 5 minutos. Não. E ainda quer exigir milagre, porque dá dízimo e oferta da igreja. Por que as igrejas antigamente eram mais fervorosas? Porque ao invés do Jepinho contar para o irmão Joãozinho a sua vida, ele se trancava 3 dias dentro da igreja orando e jejuando para Deus operar. O Espírito Santo está entristecido, porque as pessoas estão fazendo os profetas amuleto de sorte. O Espírito Santo está entristecido porque no lugar onde era para ele ouvir as tuas queixas, tu está achando que o pastor é teu pai. O pastor não é teu pai. O pastor é para apacentar, orientar, instruir, discipular. Agora aprender a usar a arma que Deus te deu é contigo o Espírito de Deus. Senão daqui um pouco tu vai criar um vínculo tão forte com o profeta que Deus vai ficar fora de cena. E Deus está dizendo: tornai a Deus conhecida todas as vossas inquietações e petições. Por que eu vou orar 1 hora? Se o Jefinho é de coração bom e pode ouvir as minhas queixas. Por que eu vou ter que levantar sábado de manhã às 9 horas lá na igreja e dobrar o meu joelho? Se à noite os irmãos vão estar tudo pegando fogo, eles vão ter uma palavra para me avivar. Virgem louca, me dá da tua unção, me dá da tua unção, me dá teu azeite. E vou dizer mais: aproveita que Jesus ainda não veio, te acorda, te desperta. Leva teu carro na mecânica do Nazareno e conserta ele, põe óleo aí. E aproveita que o posto do Nazareno ainda tem óleo e gasolina aqui, e seja cheio do Espírito. Para o teu carro não parar e não ter que ir para o cemitério buscar. Hoje, infelizmente, muitos estão trocando. Muita gente está trocando a oração pelas redes sociais. Estão trocando. Ao invés de fazer assim, Senhor, eu vou orar das 3 às 4. Aleluia. Ele fica da meia-noite às 3 no Face, só fofocando a vida alheia, escutando músicas mundanas. Para ver se cura a coça dele da saudade da mardita. E tem gente se escandalizando com as minhas pregações, por quê? Porque alguma coisa está devendo. Tem gente que se escandaliza com a pregação de João Batista, raça de víbora, mas não se escandaliza de cobiçar a mulher dele. Um coração em paz confia em Deus. Veja, um coração que tem paz, ele confia em Deus. E não se abala, pois tem muita comunhão com Deus. E sua palavra. Irmão, crente que gosta de orar. Estou falando gostar de orar. Eu confesso que eu vou ter que me aprumar nessa palavra aí também. O crente que gosta de orar, irmão,
que gosta de ter intimidade com o Espírito de Deus e que procura meditar na palavra, ele se torna um gigante maior do que Golias. Olha. E não tem culto ruim para ele. Ele faz o culto dele. Olha. Porque o altar dele tem fogo, de Baal não tem fogo. Aleluia! E hoje aqui só está sentindo quem está com o altar consertado. Agora quem anda em mazelas, em carnalidade, está apanhando de Jeová aqui. E Jeová está dizendo: eu não te chamei para ser cru. Olha. Eu não te chamei para ser água morna, que só serve para leite de nenê. Eu não te chamei para ser altar de holocausto apagado. Sacrifica nesse altar de fogo. Queima a tua carne e dá glória a Deus. Brabacana, ramachana, rai. Oh, minhas pernas estão começando a ficar boas. Olha Deus. Aleluia. Eita glória! Aí vamos encerrar que nós estamos assim. Maravilha, Jesus! Glória a Deus! Quem tem muita comunhão com Deus e a sua palavra, infelizmente muitos não vão suportar a sã doutrina. Eu sinto tristeza quando eu falo isso aqui. Muitos não vão suportar a sã doutrina, os acontecimentos futuros e os tempos de aflição e angústia que virão. E disse Salomão que serão muitos dias de treva. Vocês já não pararam para perceber que cada ano que passa tem uma caixinha surpresa? E o que o mundo faz? Vamos se vestir de branco que no ano que vem vai ter paz, e é guerra e tornado. Vamos comer lentilha que dá sorte. Não vamos comer galinha que cisca para trás porque não quer andar para trás. Vamos comer carne de porco que o porco fuça para frente. E o que está acontecendo? Eu estava estudando essa lição. Há uma pesquisa, irmão Henrique, que a síndrome do pânico, as crises de ansiedade, problemas traumáticos na alma, dramas têm tomado as pessoas, que as pessoas estão aterrorizadas com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É verdade. E eu estava estudando isso aqui, ainda nem é o fim. Se as pessoas agora já estão enchendo os hospitais de tanto trauma que estão tendo por causa dos eventos que está vendo no mundo, o que tu me diz que ainda está para vir ainda? Sabe o que Deus está dizendo para nós, irmã Jacinta? Que nós temos que ter maturidade, autocontrole das emoções, para não deixar as intempéries da vida nos amedrontar e nos causar espanto. Toma a tua espada, toma as armas da luz, prega o evangelho com veemência, prega a palavra com gosto, te envolve no espírito, porque senão tu não vai aguentar a pancada que está para chegar. Tempos de aflição e angústia que virão sobre. Cristo só suportou a cruz, irmãos, pois orava muito, jejuava e levava a sério a palavra de Deus. Portanto, tinha suas emoções e sentimentos regidos pelo Espírito Santo. Os pensamentos influenciam os sentimentos e a emoção provoca o sentimento. Quando a nossa parte afetiva do sentimento e emoções não está bem, há uma agravante crise de saúde mental. Veja que se nós permitirmos sentimentos ruins dominar a nossa vida, daqui um pouquinho nós não comemos, daqui um pouquinho estamos com medo de sair para a rua, daqui um pouquinho nós vamos querer se esconder no meio do mato com medo da marca da besta. Se nós não cuidar da emoção, do sentimento, a parte afetiva, daqui um pouquinho vai vir uma agravante, crise de saúde mental. E muitos têm crise de ansiedade, síndrome de pânico, medo do futuro, desmaio. Eu já não notou que tem gente que às vezes chega pra gente e diz assim: eu num estresse assim, que hoje eu estou cheio. Acúmulo de estresse na mente, a alma não está legal. Mas hoje aqui o médico dos médicos chamado Jesus está dizendo: eu tenho um bálsamo para curar a tua alma. Graça e oração, amém, igreja? Vamos terminar aqui. Mas como existem sentimentos
maus e ruins e cruéis, necessitamos do Espírito de Deus, da palavra de Deus, e permitir Cristo ser gerado em nós pela prática do domínio próprio, moderação, equilíbrio sentimental, e viver e andar na luz da verdade. Veja que por causa dos sentimentos cruéis, ruins, maus pensamentos, coisas que vêm para afetar as nossas emoções e sentimentos, nós precisamos que o Espírito de Deus venha controlar a nossa vida por meio da palavra, a meditação da palavra, da oração e do jejum, para nós conseguir ter autocontrole emocional e equilíbrio sentimental. E quando a gente vive na luz da verdade, essas coisas, tudo que eu estou falando, não abala a tua fé. Tu permanece firme com Deus, adorando a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em resumo, Deus deve ser o dirigente, mentor, guia, não os mestres das emoções, os coaches. Deus é quem tem que ser o dirigente, mentor, guia, chefe e condutor do sentimento e emoção. Amém, igreja? Amém. Vamos lá para a conclusão. Eu resumi aqui no caderno. Vamos lá para a conclusão. Glórias a Deus. Olha o que diz a conclusão. Nós somos, quer dizer, não somos nós, com nossa própria capacidade. Os mestres, os que têm a arte, a ciência das técnicas de controle emocional, eles querem roubar a glória de Deus na tarde, mostrando como é capaz de ter autocontrole de tudo sem precisar Deus ser dirigente do seu coração. Nós não somos como nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade, fé e sob o domínio do Espírito. Amém, igreja? E para encerrar, a emoção é algo intenso que vem e passa, mas vai embora. O sentimento é algo mais duradouro. Então, a emoção muitas vezes faz nós tropeçar. Mas se nós tivermos um sentimento apurado e refinado no Espírito, com razão de sentido na palavra e ter paz de Espírito, nós vamos permanecer para sempre na presença do Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória. Glórias a Deus. Nós vamos participar então do ato da Santa Ceia. É uma lição maravilhosa. Glórias a Deus, né? Se fosse dar continuidade, teria assunto aqui para a noite toda. Né? Pensamento, sentimento, tudo faz parte, né, do fruto do Espírito na nossa vida. E uma das coisas que me chamou a atenção ali, que a Bíblia fala que o profeta, ele tem que sujeitar o seu espírito a si mesmo, né? Também entra nesta mesmo ensinamento sobre deixar o Senhor dominar os nossos sentimentos. Glórias a Deus. Se nós fôssemos ver, irmão, a palavra está nos mostrando, né, através dessas lições, o que acontece dentro de nós, né? É uma turbulência de coisas, de ações, sentimento, pensamento, aleluia. E tudo isso tem que estar em harmonia à vontade do Senhor. Porque se a pessoa não se cuidar, ela fica enferma espiritualmente, né? E acaba sendo levado até a loucuras e delírios. Quantas pessoas que nós conhecemos que serviam a Deus, que não cuidaram da sua saúde mental, não cuidaram dessa situação e acabaram enlouquecendo, agindo como pessoa louca. E Deus, ele permite, né? Quando nós não obedecemos a palavra e não se sujeitamos àquilo que estamos sendo ensinados, Deus permite, né, o caminho que nós estamos procurando. Mas glórias a Deus que nesta noite nós estamos aqui para ter saúde espiritual. A Bíblia diz que por não discernir o corpo do Senhor, há muitos entre vós doentes e enfermos, né? Mas eu creio que aqui é um povo que tem discernimento ali das coisas espiritual e vai participar da ceia para a saúde mental, para a saúde espiritual, para abrir os olhos do entendimento e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ali para não ser prisioneiro do medo, como o pastor falou aqui. Se nós não cuidarmos dessa área da nossa vida, nós acabamos ficando com medo de viver.
Porque o mundo nos ameaçou, traz medo mesmo, nos apavora. Mas a Bíblia diz que quando ouvir essas coisas, não é para se assustar, é para ficar tranquilo, deixar o Senhor agir na nossa vida, para nós termos equilíbrio em nome de Jesus. Então, o pastor Gerson vai continuar aqui com a leitura da palavra, o louvor, e eu vou ministrar com os obreiros que estão aqui em cima do púlpito. Os obreiros já podem ir ali para lavar as mãos, e nós vamos ministrar a ceia nesta noite em nome de Jesus. Glória! Enquanto o pastor Aldo e os obreiros se preparam, vamos estar lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina, e nos conscientiza. E quem pode participar do corpo e do sangue é aqueles que têm uma vida de renúncia, que abandonaram o pecado, realmente nasceram de novo e estão em uma vida em santificação. Então, se você se encontra nesta situação, você está apto para participar do corpo e do sangue, aleluia, até ser levado esses elementos para o nosso corpo. Ele é o pão e é o suco da uva, mas no momento que ele for ingerido, ele tem uma ação como do corpo e do sangue do Senhor na nossa vida. Então, leve isso muito a sério, porque é importante, irmão, nós participarmos com temor e reverência, porque nós vamos estar ingerindo uma ação espiritual. É como a palavra, quando tu pega a Bíblia, são folhas, são papel, mas quando a mensagem é levada para dentro de você, tem uma ação espiritual. E a mesma maneira acontece com o corpo e o sangue. São elementos físicos até ser levado para dentro do teu corpo. Vai ter uma ação gloriosa, te fortalecendo, trazendo saúde, e te dando graça para você continuar na caminhada em nome de Jesus. Então nós vamos orar pelo cálice que representa o sangue e o pão que representa o corpo do Senhor em nome de Jesus. E nessa oração, a Bíblia manda nós examinar nós mesmos, se tiver alguma falha, não fique retrancado aí, porque crente retrancado não vai para o céu, Vá ter com o teu irmão, vá tirar a raiz de amargura do coração, para participar em paz da Santa Ceia. Glórias a Deus. A Bíblia não manda nós julgarmos uns aos outros. A Bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados e repreendidos pelo Senhor, é porque Deus não quer que nós sofremos a condenação com o mundo. Então é momento de esquecer do teu irmão. Não olhe para a vida do teu irmão, olhe para você mesmo, examine você mesmo e vê a condição que você se encontra em nome de Jesus. Glória a Deus. O evangelista, irmão Fernando, vai estar orando pelo
cálice. O presbítero irmão Henrique vai estar orando pelo pão. E você ore examinando-se a si mesmo. Senhor Deus, glórias a Deus. Amado seja o nome que é santo, que é eterno. Nós te glorificamos, ó Pai, na beleza da tua santidade, Senhor meu Deus. Venha perdoar os nossos pecados. É o teu corpo, Pai, aquele que participar, Pai, Nenhuma coisa para aqueles que estão em Cristo. Faça que são novas criaturas. e declaro bênção sobre Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hino da harpa número 2. A igreja pode tomar seu. Saudosa lembrança. Jesus, na noite que foi traído, Glória a Deus. ele tomou o pão e partindo, ele disse: comei, porque esse é o meu corpo que é dado por vós. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Esse tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Todos os irmãos que estão em comunhão para participar, pegar o pão, glórias a Deus. Então participaremos todos juntos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Semelhantemente ele tomou o cálice e disse: tomai, porque este é meu sangue, que é derramado
pela nova aliança. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eita maravilha! Maravilha, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Vai se alegrando aí, meu irmão. Aleluia, esse momento glorioso. Aleluia, momento único da igreja na face da terra. Nenhum outro povo tem esse momento, esse privilégio em que o salvo tem Cristo. Aleluia, somente para o salvo. Então, te alegra, aleluia, porque você é um resgatado, lavado pelo sangue. O Senhor nos encontrou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor não olhou para nossas condições. Ele olhou pelo grande sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, e Ele nos amou de tal forma que a sua graça nos salvou. Nós somos salvos pela graça. Nenhum de nós que estamos aqui era merecedor, nenhum de nós merecia, mas o amor do Senhor nos alcançou. Então seja grato a Deus neste momento. Vamos tirar um minuto de oração, vamos tirar um minuto de adoração. Aleluia, agradeça a Deus por Ele ter te alcançado. Olha quantas pessoas, aleluia, que viviam com você, que hoje não existe mais. Quantas pessoas partiram sem salvação, mas eu e você estamos aqui pela misericórdia, lavado e redimido pelo sangue. O Senhor nos alcançou, aleluia. Senhor amado Deus, eterno Pai, muito obrigado por este momento glorioso, Senhor meu Deus eterno, na vida da tua igreja que foi comprada, na vida do teu povo que foi lavado pelo sangue. Ó soberano Deus eterno, que a tua santidade ela seja ministrada sobre a nossa vida. Venha sobre nós a unção do teu Espírito, venha sobre nós a presença gloriosa do Espírito Santo. É promessa tua, Senhor, sobre a tua igreja, que a tua igreja seria revestida do alto da sua cabeça, a planta dos pés, aleluia. A tua igreja seria o templo do Espírito Santo para anunciar as boas novas aos perdidos. Aleluia, há um povo aqui nesta noite, Senhor, que é portador das boas novas, há um povo que é dispenseiro da multiforme sabedoria de Deus, aleluia. O Senhor nos escolheu, mesmo nós não sendo nada na sociedade, mesmo nós não sendo nada na nossa família, aos olhos daquele parente que não serve ao Senhor, mas o Senhor veio para os pequeninos, o Senhor veio para aqueles que o buscam, aleluia. O Senhor veio para aqueles que são humildes, aleluia, que são sujeitos, aleluia. E nesta noite eu creio que é um povo, aleluia, que é submisso à palavra aqui nesta noite, um povo que tem se colocado debaixo da vontade do Senhor para viver a sua grandeza, para viver a manifestação do Espírito Santo. Por isso, ó Deus eterno, eu te peço, Senhor, reveste a nossa vida do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, ó Pai, para que o inferno venha cair por terra e a tua igreja consiga avançar um pouco mais, aleluia, avançar no teu reino, avançar na oração, avançar no jejum, avançar na meditação da tua palavra, para cumprir a tua vontade sobre a nossa vida. Assim eu te peço, Deus, e te agradeço em o nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, ali que cada um possa ir para o seu lar, debaixo da tua bênção. Livra-nos do homem sanguinário, afasta do nosso caminho o homem mau de pensamento. Guarda-nos, ó Deus, pelos teus anjos, que eles possam acampar ao redor
manifestar nesta noite e a vitória da tua igreja, em nome de Jesus. Glórias a Deus e graças ao Senhor. Aleluia. Mais uma noite de vitória, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e estamos despedindo na paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. As irmãs permaneçam um minutinho aí, que as irmãs, as mulheres virtuosas querem uma palavrinha rapidinho. Creio que é menos de 5 minutos. Foi forte lutando. Foi lá na divisão da alma e do espírito, rasgou a vida. Vai,